A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. João capítulo 20, versículo 19 e o versículo 26. Que diz assim as benditas, maravilhosas e santas palavras do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Bem, esses dois versículos, quando Jesus aparece aos discípulos, no versículo 19 até o versículo 23, o versículo 24 ao versículo 25, fala sobre a incredulidade de Tomé, e o versículo 26 até o versículo de número 29, Jesus aparece novamente aos discípulos. Mas o versículo 19 e o versículo 26, houve duas passagens aqui, bem interessantes, que coincidentemente é igual a outra, né? Ao cair da tarde, o versículo 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. As portas estavam trancadas e o mestre adentrou e ali apareceu aos discípulos. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não tem limites para ele passar, não tem portas que impeçam ele entrar, né? Não tem paredes físicas assim, não. E olha que ele aqui apareceu ressuscitado, né? Do mesmo jeito que ele ali morreu, e o corpo, com tudo, né? E adentrou. Muito bem. Esse é o primeiro ponto, o qual devemos entender. Que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o versículo 24 ao 26, fala sobre a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja só a situação da maioria da humanidade, né? Que hoje existe mais de 7 bilhões. Acredito que a maioria também seja e tenha o mesmo pensamento assim de Tomé, né? Por exemplo, Tomé, ele presenciou tudo, né, todos os acontecimentos com o mestre, e o Senhor ali avisou várias vezes, tanto a Tomé como os discípulos, que iria ressuscitar. E muitas vezes nós só tomamos e entendemos aqui sobre, e o texto fala sobre a incredulidade
de Tomé e os outros discípulos, os outros apóstolos, os outros servos do Senhor Jesus Cristo. E eu e você, como é a nossa credibilidade, o nosso crer, o nosso confiar, descansar e esperar no Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Será que a maioria dos que se dizem cristãos estão com o pensamento constantemente em seus corações e em suas mentes sobre a volta do Mestre? Que vai ser um acontecimento assim, como o Mestre mesmo diz, no piscar de olhos, né? Ele voltará e virá buscar a sua igreja, né? Virá buscar nós, povo de Deus. Será que a maioria dos cristãos na terra estão preparados para esse grande acontecimento? Tomé aqui teve que pegar ali nas mãos do Mestre, e no lado dele, pôr a mão, para poder crer. Mas o Senhor encerra, e eu também vou dizer, encerrar essa noite, com o versículo 28. Versículo 29, melhor dizendo. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus Cristo está se referindo a mim e a você, que não tivemos o privilégio que esses apóstolos, discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo tiveram. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Senhor, ao Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele. E com certeza o mais Ele fará conforme a eterna e soberana vontade dEle. Amém? Deus continue abençoando você, toda a sua família. E fica na graça e na paz do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite.